Jaujupamein, na língua guaranimbá, Jaujupamein significa bom dia a todos, todas, todes, como falamos no atual momento. Meu nome é Jirapotumirim, em Guarani. Tem um nome também em português, que é Giselda Pires de Lima, que é um nome que está nos meus documentos, RG, CPF, essas coisas. Mas meu nome de verdade é Jirapotumirim. Eu sou aqui sou moradora da aldeia Calipetã, da terra indígena Tenondeporã. Faço parte também do grupo de trabalho de agentes ambientais, que todas as outras 13 aldeias também têm. E esse grupo de trabalho tem como objetivo trabalhar a questão das roças Guarani, a recuperação de sementes sagrados, o trabalho de participar de feiras de troca de semente, de participar de formações, de atividades, de práticas voltadas para o conhecimento de recuperação de áreas degradadas, de apoiar mutirões que acontecem na aldeia, que vai de encontro a desejos e a objetivos da comunidade, assim, de um modo geral. E também tenho esse trabalho de mediação, de falar de alguém de dentro para fora, né, de como que a gente vive aqui dentro, né, do modo de ser Guarani, que chamamos de Nhanderecó. Faço palestras em vários lugares, como no SESC, nas escolas, em eventos. E aí vou falando sobre essa cultura que resiste aqui na capital de São Paulo, levando também o conhecimento do povo Juruá, do povo não indígena, a terra indígena Jaraguá, que são então duas terras indígenas que se encontram aí com uma população que mantém sua língua materna, que mantém suas práticas culturais, ainda que estejamos em uma das maiores metrópoles do planeta, né? E onde estamos tão influenciados também pela cultura de Juruá, né? Através da escola, na aldeia, através do posto de saúde na aldeia, com a internet na aldeia, televisão na aldeia, enfim. Temos todas essas influências, mas essas duas culturas indígenas presentes nessas duas terras indígenas, na terra indígena Jaraguá, na terra indígena Tenondeporã, mantém então a sua cultura em vários aspectos. E aí então o meu trabalho de falar sobre essa realidade é uma das coisas que faço bastante, principalmente pelo conhecimento de que as pessoas de um modo geral tendem a respeitar um pouco mais aquilo que conhece. E aí, então, a gente vive aí num país de muitas etnias indígenas, de muitas nacionalidades, vivendo aqui nesse país, mas que é um dos países da América do Sul que mais tem preconceito, que mais tem conhecimentos pejorativos em relação à questão das culturas indígenas no país. E ainda hoje, no momento atual, ainda que tenha já estudos científicos, técnicos, que comprovam que o nosso modo de ser é muito significativo em relação ao que se traz de cada um, né? Então, a gente já tem provas suficientes, já vivemos na pele a questão, né, da fome, do desmatamento, do desequilíbrio da natureza com falta de água, por esse modelo da cultura da civilização, né, que está aí inserido nesse mecanismo aí do capital de gerar recurso e para isso você destrói, vende. E do outro lado a gente tem as culturas indígenas que se mantêm firme e forte na defesa pela natureza, porque não precisamos fazer nenhum estudo científico aprofundado de anos, não precisamos ir para outros países de primeiro mundo para aprender que de fato esse modelo vai destruir o nosso planeta, está destruindo.
E aí, então, a gente, desde que nasce na aldeia, sabemos que temos que respeitar a natureza, porque é eles que nos mantém aqui, eles que nos alimentam, que nos dá água, que nos dá casa, que nos dá remédio, que nos dá alegria, que nos dá fortalecimento espiritual. E ainda que a gente tenha, então, essa realidade, ainda hoje eu sou abordada às vezes pelos não indígenas que se deparam comigo nas palestras, em vivências, de falar para mim assim: você é indígena, mas você já é civilizada, né? E eu tenho que responder às vezes: não, eu não sou civilizada, eu não quero ser civilizada. Não no sentido pejorativo, eu sou, na verdade, uma selvagem, quero continuar selvagem, quero morrer selvagem, né? Porque é nesse mundo selvagem que eu aprendo que eu tenho que respeitar a natureza, que eu tenho que respeitar as pessoas, que eu tenho que pedir para as minhas divindades que cada dia que eu acorde eu seja uma pessoa melhor e que eu possa ter mais coragem e força, mais sabedoria, mas principalmente, mais importante do que tudo isso, tenho que ter generosidade, o qual me leva a enxergar o outro como a mim mesmo, assim. Ainda que sejam em situações diversas, ruins, ou quando as pessoas querem me fazer mal ou me fazem mal, eu tenho que me colocar no lugar desse, né? O porquê dessa atitude, né? De procurar entender os motivos que levam as pessoas a serem assim e entender que existem, então, os espíritos ruins e os espíritos maus, e que tenho que acreditar que a nossa essência não é ruim, e que quando a gente faz as coisas ruins um para o outro, a gente está, na verdade, na influência desses espíritos ruins. Então eu não posso brigar, não posso ficar rancorosa, não posso guardar sentimentos de vingança, uma ideia de que em algum momento você vai precisar de mim, eu vou responder à mesma altura. E aí, então, a gente tem essa filosofia de vida e é o que a gente tenta fortalecer todos os dias. Então, eu falo que faço esse trabalho, assim, de falar sobre a minha cultura para o povo não indígena com muito gosto e muito apreço, assim, com muito respeito também. Porque assim como eu me coloco para o meu povo indígena, para as pessoas que moram comigo na minha aldeia, eu tenho que me colocar dessa mesma forma para todas as outras pessoas, independentemente da crença, da etnia. Porque só assim, de fato, a gente consegue pensar e tentar viver um mundo melhor todos os dias. Daí, depois disso, também tem um trabalho forte com as mulheres, tem um trabalho forte com os jovens, e um dos trabalhos que eu faço com muita vontade, assim, principalmente desde 2001, é a busca do conhecimento tradicional guarani em relação ao nosso modo de ser com a natureza, em relação ao nosso modo de ser com a comida, o que significa comer bem, o que significa viver bem todos os dias. Então, um dos meus públicos de trabalho, de pesquisa, de fortalecimento e de referendar, dentro de todas as possibilidades, assim, do meu ser, é a minha relação com os mais velhos. E sempre ponderando e fortalecendo ao mesmo tempo que os mais velhos não sabem ler e escrever, a maioria, mas eles sabem das coisas mais importantes que de fato trazem significados absolutos, assim, para a gente viver bem. Porque independentemente de qualquer coisa na vida, de diferenças culturais, de crenças diferentes e tal, a gente só quer ficar bem, a gente quer só ser feliz, a gente quer ter uma noite boa de sono, a gente quer no outro dia acordar bem, a gente quer estar com os nossos parentes, com a gente, conversando, vivendo com a gente, né? E aí, então, eu faço um pouco de tudo isso, daí de ser liderança, até os dias de hoje. Começou em 2008. Em 2008 eu fui a primeira liderança mulher mais jovem na aldeia Tenondeponansi. E por fato de ser jovem também, de ter apenas 22 anos, foi dos inícios da minha história de vida até hoje, aos meus 40 anos,
mais fortes que eu vivi, assim, de enfrentar isso, assim, numa dinâmica absolutamente diferente do qual já tinha sido visto na aldeia onde eu nasci. E hoje eu posso contar muitas coisas boas depois desse início, como tem 14 aldeias e todas as 14 aldeias têm presença da fala e da escuta, do espaço para as mulheres. Tem muitas mulheres lideranças Guarani nesse território, tem aldeias iniciadas só por lideranças nesse território, e são histórias bonitas, são histórias que estão acontecendo, que estão vivas, e aí tudo isso vem graças a um modelo diferenciado de gestar, de pensar política interna, né? Primeira coisa mais importante é de ter conseguido fazer parte de um grupo que desejou isso também de forma coletiva, né? De pensar um mundo mais democrático na parte do trabalho político, e que de fato para uma comunidade indígena de quase 1.000 pessoas era meio prepotente pensar que uma pessoa, ou apenas 2, ou na época como quando eu entrei nessa equipe de liderança tinha 5 homens, de achar que podiam ter a sabedoria e a força e a coragem e também a disponibilidade para sempre pensar e trabalhar e decidir por todo mundo, tratando como a comunidade de um modo geral como ovelhas, como se tem assim um conhecimento, né, na religião católica, né, que as pessoas são ovelhas que têm que ser guiados, que têm que ser chamados, que têm que ser levados, que têm que ser fechados, que têm que ser alimentados. E aí, quando a gente sai disso, a gente então tem muitas conquistas. A gente tem a conquista da portaria declaratória em 2016. Anterior a isso, a gente tem o reconhecimento da FUNAI de que essa terra indígena de quase 16.000 hectares é de direito legítimo e constitucional dessas comunidades que a reivindicam. E a gente tem um movimento intenso em relação à questão da mulher na aldeia, das questões das violências contra as mulheres. E hoje a gente tem aí um índice muito significativo em relação à diminuição da violência contra as mulheres. E a gente cada vez mais fortalece essa ideia de trabalhar de forma coletiva, respeitando sempre o espaço do outro, né, da outra aldeia, de fortalecer também que cada aldeia tem a sua autonomia, seus direitos de decidir, seu direito de tomar providências conforme lhe parecem mais conveniente. Mas que de um modo geral, quando os assuntos vai se colocar de uma forma coletiva e que vai ser de alcance de todos, é sempre muito importante todo mundo se juntar, sentar, conversar junto, ainda que tenha discórdias, pensamentos diferentes um do outro. É muito importante se criar e se efetivar esse espaço de falar e escutar o outro, de se fazer escutar e de escutar também. E aí, então, eu direto tô falando desse espaço, assim, desses espaços que tá, então, na capital de São Paulo, dessa terra indígena Tenondeporã, que mantém aí dentro do seu território a última cachoeira limpa de São Paulo, que é a Capivari, que é uma notícia, é uma realidade absolutamente triste, porque São Paulo era muito água, e, de repente, em 2022, a gente tem aí a última cachoeira limpa de São Paulo, e que não é um patrimônio, não é um bem-estar, não é uma coisa sagrada só para nós indígenas desse território, mas sim para todos que vivem nesse território, né?